uma breve olhada aqui no gráfico do par, né, o SDBRL, o câmbio, o Forex, a gente vê um dólar com mais de 12% de alta, né, chegou a bater 15, recuou um pouco agora em julho, estamos gravando a 17 de julho, tá, pessoal, de 2024. Um dólar que sai de 5, vai a 5,70, volta para 5,40, e aqui eu tô falando de câmbio, né, no caso aqui do par, o SDBRL, e eu já te pergunto, como que fica a cabeça do investidor, né? Qual que é a importância do dólar nos investimentos? Não, o dólar cara, primeiro que tentar acertar para onde vai o dólar é difícil, né? Até no começo do ano que eu estava numa reunião com o cliente, falei, expectativa esse ano, o dólar até ficar abaixo dos 5, né? Já queimei minha língua, né? Então, assim, tentar dar esse chute, assim, é a primeira, como fala, o pessoal fala que é cemitério de economista, né? Mas, Sim. enfim, o dólar, a importância do dólar, o dólar é a principal moeda, né, do mundo, né? Então, todas as transações comerciais, né, tudo indexado em dólar, né? Então, não tem como escapar muito do dólar. Falando do cenário atual, né, que a gente viu essa alta aí enfim, é difícil falar assim porque são muitas variáveis, eu não vou conseguir senão vai ficar até chato o assunto, sabe? Tem que ser um pouco mais... trazer pro dia a dia. Trazer pro dia a dia, né? Mas assim, em resumo, várias coisas influenciam o câmbio, né? A variação desse câmbio. Essa alta recente nossa é muito por conta do nosso, assim, política fiscal, né? Política de gastos do governo que acaba trazendo o dólar para cima, né? O medo, assim, vamos dizer assim, do investidor, enfim, do mercado como um todo, né? Vamos falar, não só o investidor, né? Mas das próprias transações em moedas, né? De que o Brasil não vai conseguir pagar as contas, enfim, o risco aumenta, então assim, o prêmio de risco tem que ser maior para que o dinheiro entre no Brasil, né? Então, se tem uma aversão a esse risco, o dinheiro sai, né? Então, imagina que, vou pegar um caso aqui, uma das variáveis que influenciam o câmbio, a taxa de juros nos Estados Unidos. Então, o Fed está mantendo a taxa de juros lá e a expectativa é que esse ano continue ainda por um bom tempo, né? Então, no começo do ano tinha uma expectativa de vários cortes na taxa do Fed, lá na taxa de juros dos Estados Unidos. Não ocorreu, inclusive, eles estão falando assim, quando vai ser a primeira e por quanto tempo vai ficar nessa taxa alta. Então, já se fala de uma taxa alta por um tempo mais longo, né? Esse é o principal, vamos dizer assim, aspirador de dinheiro do mundo, né? Principalmente países emergentes, né? Imagina assim, o cara vai, vou investir no Brasil em real, que está gastando muito, ou vou aplicar lá nos Estados Unidos que está a 5%. E a maior economia é o lugar mais seguro para se investir no mundo. Então o dólar vai para lá, né? O dinheiro vai para lá. E aí quando tem essa fuga de dinheiro, o câmbio sai, é oferta e demanda, né? Então assim, tem menos oferta aqui, assim, o dinheiro está saindo, tem mais demanda por dólar, ou seja, o dólar fica mais caro. Sim. Tá? Essa é uma das principais, assim, um dos principais motivos que o dólar está alto. O segundo principal motivo, eu acho que é a questão também do fiscal nosso, que está influenciando bastante, né? Depois de algumas declarações do governo e tal, de que não, vamos cumprir a meta, né? Deu uma acalmada, porque antes estava criticando o Banco Central, enfim, esse dólar deu uma disparada. Aí, não, calma, gente, não é bem assim, vamos segurar as pontas. O dólar já voltou para os 5,40. Mas num cenário geral, assim, de economia nossa, a gente está com o agro ainda, apesar dos preços baixos, né? Ainda é muito produtivo. Petróleo, né, também é um ponto que o Brasil passou a ser exportador de petróleo nos últimos anos. Então, supostamente, a gente vende petróleo, entra dólar no Brasil. Então, era olhando para a economia de forma geral, era para o dólar estar beirando 5, né, o 4,90. Mas tem esses contratempos macroeconômicos, políticos, né, geopolíticos e política interna que influenciam. Então, o dólar realmente ele é uma cesta de variáveis que mexe muito, né? Tá? A própria inflação, por exemplo. Se você tem um país com uma inflação muito alta, sua moeda desvaloriza muito rápido. Então, a tendência é que o dólar suba mais, né? Pegar o caso da Argentina recentemente, né? O câmbio lá desvalorizou demais. Por quê? Porque a inflação estava muito alta. Então, você tem toda hora uma moeda depreciando, né? Contra uma moeda que deprecia pouco, né? No caso, o dólar. Então, a tendência é que, assim, no longo prazo, se a gente olhar para uma janela de 10 anos,
Hélio, quanto vai estar o dólar daqui a 10 anos? Com certeza vai estar acima de 5. Né? A não ser que o Brasil consiga ter inflação menor que nos Estados Unidos por 10 anos, o que a gente não acredita muito, né? Mas até porque o perfil da nossa inflação é ali naquela média de 4,5, 5, né? Nos Estados Unidos os caras trabalham com 2, meta de inflação de 1,5, né? Bem menor, então, né? Bem menor. Então, assim, naturalmente o dólar vai crescer, vai subir. Então, daqui a 10 anos, se a gente pegar esse vídeo aqui e falar, o Hélio falou que o dólar está uns 7. Provavelmente que esteja nessa faixa, às vezes até mais, né? Mas estamos falando de 10 anos, né? Então, assim, haja vista, né, Hélio? A gente comemorou, né? O mercado fez uma certa, né, o que chamaríamos lá no jornalismo de agenda setting, em cima do fato de o real ter completado 30 anos. sim, Então, se a gente pegar do lançamento do Plano Real para cá, com certeza. mais ou menos essa janela de 10 em 10 anos aí sobe um 1,50, R$2, né, de diferença do dólar, né? É que assim, não tem a conta pronta aqui, né? Mas se a gente fizer pessoal que é da economia e fizer uma projeção de inflação uma contra outra, uma moeda contra a outra, dá para projetar mais ou menos quanto que o dólar estaria em relação ao real, né? Isso é natural, tá? Isso não tem nada de absurdo. Claro que daí nesses momentos eu vou pegar um exemplo, né? 2011 a gente estava com o dólar a 1,70, né? 1,50 chegou a bater. Por quê? Porque tinha muito investimento entrando no Brasil naquela época, né? E aí depois entrou a crise de 2014, né? A mudança de governo, enfim, uma série de coisas. O próprio Estados Unidos retomou a economia depois da crise de 2008, puxou muito dinheiro para lá, né? Então aí o dólar saiu de 1,50, foi para 3 e pouco e não voltou mais, né? Depois 4 e pouco, depois 5 e pouco, chegou quase a bater 6 na pandemia. Estamos oscilando aí nessa casa entre 5 e 6. E a gente parece que meio já se sente confortável com um dólar a 5, né? Se a gente vê um dólar a 5... o mercado se adapta, né? Então, assim, acaba que exportadores e importadores são quem, né, mais sofrem nesse sentido, né? Mais exposto, né? Isso, e aí isso reflete também depois na nossa inflação, em qual produto que vale a pena trazer de fora, qual produto vale a pena produzir, tudo isso, assim, muda todo o cenário da economia, né? Hélio, então, assim, em termos de investimentos, produtos mesmo, ele influencia mais diretamente nesse fator de o investidor tirar o dinheiro do Brasil. Seria isso. Quando a gente vai para falar de investimentos, aí a gente já entra numa seara que é a diversificação geográfica, né? Principalmente. Então, quando a gente fala para o nosso cliente, vamos investir em dólar, por exemplo, a gente já está falando de algumas coisas. Primeiro, a moeda mais forte, né? É a economia mais forte do mundo, então tende a ter menos volatilidade. Você sai de um risco só concentrado, que às vezes você está todo o teu patrimônio imobiliário, empresa, tudo, né? Sei lá, terra. Que não seja só dinheiro. Não seja só dinheiro, mas está em real, né? Assim, está no Brasil, está em real. Então, assim, quando você começa a investir fora, dólar, por exemplo, ou euro, enfim, mas falando mais do dólar aqui, você sai e tira todos os ovos da mesma cesta, né? Você começa a colocar um pouco. E de fato a gente não sabe exatamente quanto que essa oscilação, que nem eu dei o exemplo, provavelmente o dólar vai estar mais alto do que está hoje, daqui a 10 anos. Mas esse meio do caminho não vai ser uma linha reta. Né? O dólar pode ir no 7, voltar no 4. Então, assim, entra na questão da volatilidade. Então, a gente sempre que orienta o cliente que pode, né, e que tem condições de diversificar, e colocando uma parcela do seu investimento internacionalmente, né? Seja lá fora de fato, ou seja nos instrumentos que a gente tem aqui, que também são dolarizados, né? Então tem como fazer as duas coisas.